Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha nesta quarta-feira, dia 8 de setembro. E a partir de agora tem todos os destaques ao vivo. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, pelo portal sba1.com, também pelo Facebook do Canal do Boi e as demais páginas que levam o nosso programa. Você também vai nos acompanhando aí além da Neo TV, você nos acompanha pela TV Imaculada, que está linkada conosco e levando o nosso programa em sinal ao vivo para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Começo o programa de hoje falando sobre soja e também os destaques internacionais. Você vai saber, por exemplo, agora que nós tivemos nesta manhã a confirmação da venda de 106 mil toneladas de soja norte-americana vendidas para a China, confirmada por exportadores privados. Há de se dizer que a movimentação de embarque segue muito lenta. Daqui a pouco eu vou comentar este cenário. E vou dizendo isso e trazendo para você os destaques para a soja em Chicago. A soja em Chicago opera com queda, assim vem esses recuos com a oleaginosa. Nós temos agora uma queda menor, mas ainda assim operando em recuo. Você tem aqui a posição de novembro, a 12 dólares 73 centos o bushel, com queda de 0,31%. Também a posição de janeiro, 12 dólares 82 centes mais 2 o bushel, recuando 0,35%. Destaco também a posição de março, 12 dólares 88 centes mais 6 o bushel, queda de 0,42%. E também maio com queda de 0,42%, mas negociada a 12 dólares 95 centes o bushel. Assim vem a posição de maio nesta tarde de quarta-feira. Ainda trago em destaque o que vem ocorrendo, o que ocorreu, na verdade, no relatório de inspeções norte-americanas. Esse relatório, tradicionalmente, é apresentado no final da tarde, nas segundas-feiras. Foi apresentado ontem, porque segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos. E a queda nos embarques, ela foi bastante expressiva, como era de se esperar, tanto para soja, para milho e para trigo também. No caso da soja, o recuo foi de 82,4%. Em relação ao milho, também teve uma queda forte. Essa queda ficou em 52%. Os motivos são em relação à paralisação do Golfo Norte-Americano por conta dos estragos causados pelo furacão Aida e o que trouxe ali uma série de prejuízos extremamente elevados para os embarques norte-americanos, para a sua logística, apesar de não ser mesmo um momento ou um período no qual você tem grandes embarques. Para falar a respeito dos efeitos ainda do furacão Aida, também da expectativa para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a ser apresentados nesta sexta-feira, eu converso agora pela internet ao vivo com Vlamir Brandalize, que participa mais uma vez aqui conosco. Brandalize, mais uma vez soja vai operando em queda lá nos Estados Unidos. Nós tivemos ali no final do dia a apresentação do relatório de inspeções, acabou confirmando aquilo que todo mundo já tinha sentido que viria a ocorrer, e ainda tem as expectativas do relatório. O que você espera desse relatório de oferta e demanda para a soja, Brandalize? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o relatório de ontem do USDA aí mostrou para a soja uma ligeira melhora na qualidade das lavouras, né? 1% era dentro do que estava sendo esperado, né? 57% de lavouras boas excelentes, mas está bem abaixo do ano passado, que tinha 65%, e abaixo do ideal, né? Para a safra americana, o ideal para uma boa colheita é 70% de lavouras boas excelentes. Então, com isso, eu acredito que se eu uso a seguir essa lógica de lavouras nessa condição, ele teria que reduzir novamente um pouquinho o potencial produtivo da safra americana, né? Porque nessa condição aí, eu acredito que a safra americana vai vir aí perto de umas 116, 117 milhões de toneladas. Eu acho que eu não muito acima de 117 milhões de toneladas, frente a 118,1 do mês passado. Porque as lavouras em si, elas não estão boas
nessa temporada. Eles sofreram muita seca, estados importantes com problemas graves, como a Dakota do Norte está tendo perdas agressivas. A Dakota do Norte tem a pior safra da história do estado. É um estado importante, planta 2 milhões e 900 mil hectares de soja, então isso reflete no global americano. Então, se o uso da veada entrar na realidade, eu acredito que teria que vir aí com a redução de 1 milhão de toneladas nesse relatório, que está dentro do que a gente espera aí, que é a safra americana, né? E que parte dos produtores também acreditam lá, né? Brandalize, no momento nós temos aí a expectativa desse relatório, possa ser, tem essa confirmação, e se ele confirmar isso que você acaba nos dizendo, acaba sendo um fator altista para o mercado. Por outro lado, nós temos os elementos logísticos nos Estados Unidos, o furacão Aida e por assim por diante. Como é que você avalia a precificação? O mercado está precificando soja neste momento em Chicago para baixo os seus operadores. O que significa isso, explicando aí para o produtor rural brasileiro? Olha, o mercado de Chicago está mais calmo, e vamos dizer assim, ele é abaixo de 13,5, já abaixo de 13 muitas posições, porque mesmo com perdas na safra americana, a safra vem uma safra boa, né? Uma safra grande, ela é uma safra maior que o ano passado, é uma das maiores safras da história americana também. A condição da safra da América do Sul está se mostrando que vai ser bastante favorável, e isso pressiona Chicago. O que está com relação ao tempestade, ao furacão, né? Aida lá, o furacão Ida, que alguns que aqui a gente falaria, né? Ele causou estrago em alguns terminais de embarque, sim. Mas não é um período de embarque muito grande. Dá para ver que o embarque da semana passada foi só de 68 mil toneladas. Isso é um navio, né? Um navio e pouco. Não é muita coisa. Mas isso trouxe reflexos. Esse furacão trouxe reflexos positivos aqui no Brasil, porque nós tivemos a melhora nos prêmios. Nossos prêmios aí que andavam em 170, 180, hoje está na faixa de 220, 230 acima de Chicago. É sinal que segue muito comprador ainda por aqui, querendo levar um pouco mais para essa fase de transição aí, desse pico de entre safra, né, que o ano comercial americano terminou agora no final de agosto, e agora setembro já é o novo ano comercial, só que a safra ainda está na fase de maturação, né? A soja com 18% de lavouras em maturação vai ter a colheita daqui 2 semanas em diante, e as exportações devem começar a andar aí depois da metade de outubro, e principalmente em novembro, que é um mês típico de embarques na exportação americana. Então, eu acredito que até lá, quando chegar lá no final de outubro, novembro, vai estar tudo meio normalizado, as condições aí para embarques americanos. Eles têm inúmeros terminais de embarques, não é só esse que teve um bastante afetado ali no Mississippi, né? Mas eles têm muitos locais para embarcar, então eu acho que quando chegar na hora vai começar a embarcar normal. A grande questão é que a China, que nem você citou, ela está comprando pouco, ela comprou essas 106 mil toneladas, 2 naviozinhos, então não é muita coisa, ela está levando da mão para a boca. Esse estilo chinês de administrar, ele acaba limitando as cotações de Chicago. Esse é um fator importante que dificulta avanços lá na Bolsa, né? Brandalize, aqui no Brasil nós vimos na semana passada, principalmente, alguma demanda chinesa vindo aqui para o país. Isso já é um reflexo das condições logísticas norte-americanas. Ao passo que quando nós observamos conjuntamente o mercado do milho, nós vimos também nos relatórios dos Estados Unidos, dos norte-americanos, uma queda para os preços relacionados ao cereal e principalmente a queda na qualidade das lavouras do cereal. Dentro desse contexto, Brandalize, como é que fica a questão ligada hoje aos preços de soja e milho e como que eles influenciam aqui o Brasil? Porque isso ocorre nos Estados Unidos e acaba tendo um efeito dominó, um efeito global. Exatamente. No caso do milho, a situação é. As lavouras tiveram uma leve queda na qualidade nessa semana, 59% da lavoura boa excelente, né? Semana passada era 60%, o ano passado 61%. Então, em resumo, ela está muito parecida com o ano passado, não está muito diferente, né? Como teve um crescimento de área, uma projeção de aumento na produção, né? Então, isso está sendo apontado, o USDA apontou nos todos os relatórios, o mercado acredita em safra maior, e as vendas de milho americano também estão lentas, se comparado aí com o ano passado.
E isso acaba pressionando mais o milho, né? Porque o milho está com uma projeção aí pelos nossos números de 370 milhões de toneladas, 371 milhões de toneladas, nessa condição de 59% de lavouras boas excelentes. Mas é uma safra muito acima das 340 milhões ao redor disso que colheram na safra passada, né? Então, aumentou a produção, mas o número e o ritmo dos negócios está bem inferior ao ano passado. Então, isso acaba pesando mais. E, além disso, nós temos aí a safra da Ucrânia, a safra da Rússia chegando, começando a entrar em colheita agora no final do mês, lá na Ucrânia, na Rússia. Tem a safra chinesa também, que está sendo projetada em pouco mais de 260 milhões de toneladas. A China tem comprado nada no milho americano. No ano passado eles compraram 26 milhões de toneladas, agora nessa safra nova eles estão muito lentos. Então esse fator ele pesa, né? E o milho acaba vindo aí tentando segurar aí mais perto dos $5 o bucho, 5,10, 5,20. Ele está tentando perto disso e se distanciou bastante agora dos $6 e até acima que trabalhou nas semanas anteriores, né? Tá certo. Aqui no Brasil, só para fechar, Sim. aqui no Brasil, comparado ao milho americano com o brasileiro, o nosso milho está sem competitividade, né? Porque o milho brasileiro hoje está dando no porto uma condição de exportação, pegando o Chicago e prêmio aí na faixa de 120, 140, ele daria mais ou menos 82 nos portos. E no mercado doméstico, se a gente pegar no sul do Brasil, os produtores recebem mais que isso no balcão. No mercado de lotes, no centro-oeste, também está nesses patamares e em boa parte dos lugares acima. Então, nós não estamos tendo competitividade para novos negócios na exportação, né? Estamos só embarcando contrato antigo e nada de fechamento novo nesse momento aí de mercado de milho brasileiro. Tá certo, Brandalize. Brandalize, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu só quero falar um pouco mais sobre milho aqui no Brasil e as observações em relação aos preços praticados no país, tanto na B3 quanto também no mercado físico brasileiro, conseguem mostrando uma cedência nesses valores. Essa tendência, do seu entendimento, continua no Brasil? Eu acredito que sim, viu, Fabiano, porque nós temos ainda bastante milho no mercado brasileiro, mesmo que nós tivemos uma quebra grande de safra, mas como nós estamos embarcando muito lento e pouco milho na exportação, para dar uma ideia, até a segunda CSEX, aí de janeiro até a semana passada, se embarcou 10 milhões e 800 mil toneladas na exportação. O ano passado, no mesmo período, eram 15 milhões e 200 mil toneladas. Então, nós estamos segurando mais milho no mercado interno, não tem negócios novos, e isso reflete no mercado, né? Porque os grandes consumidores estão esperando milho importado que chega aí nas próximas semanas, e isso reflete pressão, né? Sem os grandes compradores do setor da ração, o mercado vai ficando acomodado. E como ainda tem muito milho na mão do produtor, na mão de cooperativas, de cerealistas, e que vão ter que colocar no mercado para fazer caixa, o mercado comprador ele vem se acomodando. Isso é um fato normal nesse período. O mercado ainda está muito acima do valor da exportação, e desta forma ainda tem espaço para cair um pouco mais, né? Porque hoje, se a gente olhar o milho argentino, ele chega no mercado brasileiro aí na faixa de 85, 86 reais nos portos, ele está chegando com valor até abaixo do nacional, né? Então a gente tem que ver a realidade do mercado mundial, né? Nós somos o segundo maior exportador mundial de milho, tradicionalmente, e esse ano nós não vamos ser, mas nós normalmente somos o segundo. E é esse que comanda, né, o mercado de importação e exportação, né? E como o milho está ficando nos armazéns aí no interior, está tendo essa queda de braço entre o que tem o milho e aquele que consome. E a gente está vendo negócio basicamente em cima dos pequenos granjeiros e nada quase nos grandes consumidores. Isso reflete que pode ter queda maior ainda nas próximas semanas, porque o mercado comprador dos grandes do setor da ração ele vai até outubro, começo de novembro. Então nós temos aí mais no máximo uns 2 meses de negócio, daí fechou o ano, né? Então, muita atenção aí para não segurar milho e o mercado não pagar melhor. Lá no fim do ano, talvez esteja pagando menos que agora, né? É um fator que ocorre, às vezes, quando o mercado anda muito forte no primeiro semestre, que nem foi esse ano, o segundo semestre, às vezes, ele perde fôlego. Isso está sinalizando que pode acontecer nesse ano também, né? Tá certo, Vlamir, Brandalize, agradeço mais uma vez sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você. É isso aí, Fabiano, um grande abraço, um abraço a todos aí, até a próxima.
Até a próxima. Conversei com o Vlamir Brandalize, mercado da soja, mercado do milho, cenário internacional e aqui no Brasil. E olha, fala agora de outro elemento que fecha preço, dólar. E olha, dólar está disparado aqui no país. Dólar já teve alta registrada aqui, eu estava olhando, a alta registrada mais elevada de hoje chegava a 1,57% nesta quarta-feira pós-feriado. Mas o que está acontecendo? Acontece que nós temos ali um cenário, aí eu vou dizer exatamente, o produtor rural agora atento, quem está dizendo isso é o mercado financeiro. O mercado financeiro interpreta como uma situação de extremo risco as falas que foram colocadas nesse 7 de setembro pelo presidente. Então, o mercado financeiro acredita haver um conflito entre os poderes e isso complicaria os investimentos no Brasil. Nesse momento, por conta desse fator, nós temos o dólar disparado, nós temos alguma saída de recursos financeiros do país, nós temos índice Bovespa em queda. Eu vi há pouco para saber se a movimentação de alta no dólar, principalmente, era só no Brasil. Não é apenas no Brasil, há uma alta no dólar. Hoje o dólar index sobe um pouquinho, mas há uma questão doméstica no país que é mais clara em relação aos seus fatores políticos, que faz com que o dólar suba, de acordo com a interpretação do mercado financeiro, nesta quarta-feira pós-feriado. E é por isso que a gente traz agora em destaque o dólar, né? Eu falava que a alta mais elevada hoje foi de 1,57, mas aí a nossa coordenação é mais rápida, está ao vivo o programa e já aumenta um pouco mais. Vem com uma alta de 2,20% o dólar a R$ 5,29 mais um, impondo forte desvalorização ao real no dia de hoje. E é por isso que eu converso também com Walter Pulga Júnior. Pulga, hoje um dia extremamente atípico. Na verdade, ontem já dava para sentir que o mercado financeiro reagiria mal e é o que nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo uma alta um pouco mais elevada para a moeda norte-americana. Como é que vem este momento para o mercado financeiro brasileiro? Vem conturbado, há algum reflexo, eu estava olhando também aqui as tabelas para soja e café principalmente, há algum reflexo positivo para a produção rural brasileira, mas de modo geral isso está levando a um grande susto na economia nacional. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o dólar hoje disparou em alguns momentos, aliás, há 20 minutos, chegou a passar de 5,30, foi a R$ 5,31, segundo algumas consultorias. Mas, fora isso, e a queda da Bolsa, que nós tivemos agora há pouco, no mercado futuro, as taxas de juros exibiam valores mais altos, né, percentuais mais altos, mais pronunciados na conta, vamos dizer, na curva mais longa, né? Ou seja, o juro negociado para janeiro de 2025 tinha alta de 9,80% para 9,97%. E o juro para janeiro de 2027 subia de 10,27% para 10,43%. Ou seja, nós temos aí já uma alta no custo do dinheiro, já sendo precificada neste momento, pelo mercado futuro. Ou seja, nós temos aí uma disparada do dólar, uma queda na bolsa e uma alta na taxa de juros. Há uma piora, de fato, na percepção de risco de todos os agentes do mercado financeiro, refletindo aí, que se reflete na curva de juros do país, que por sua vez acaba diminuindo muito o interesse por ativos de renda variável. Portanto, o que nós temos é uma alta na taxa de juros que está ocorrendo, mas uma valorização do dólar, uma desvalorização do real. Você lembrou muito bem, agora há pouco, o dólar index também tinha uma alta lá fora, mas a alta não passava de 0,25%. Neste momento, o mercado trabalha com valores um pouco mais baixos para o dólar a R$ 5,28 mais um pouquinho sobe menos, sobe 2,06%. Há alguns minutos você apontava 2,20%. Neste momento a alta é um pouco menor, mas vale lembrar que ela já foi acima de 2,20%, chegou a R$ 5,31 o dólar hoje. Agora, Fabiana, eu gostaria de aproveitar e falar um pouco sobre o que também mexe com o mercado de soja, né? O mercado que oscila e altera também aí valores de exportação, né? O dólar altera o valor de exportação de soja, mas a soja sofre também uma outra pressão, que é a decisão do Conselho Nacional de Política Energética, Fabiana. Ele reduziu
agora nessa semana de 13% para 10%, aquela mistura de biodiesel no óleo diesel, né? O Conselho Nacional de Política Energética aprovou agora na segunda-feira, a redução de 13% para 10% do teor de biodiesel na composição do óleo diesel. Essa decisão, aliás, é unânime. Ela foi justificada pela demanda muito aquecida e pelos preços mais altos da soja no mercado internacional, que, lógico, refletem na alta dos preços da soja e, por consequência, alta também para os preços dos transportes, né? Lembrando que afeta principalmente a soja, porque a soja representa 71% do total do biodiesel usado na mistura com o diesel. O restante, né, os restantes aí 29%, vem de sebo bovino e outros óleos. Agora, a Aprobio, a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, avaliou isso como um retrocesso. Por quê? Porque os investimentos que foram feitos esperando que a mistura fosse aumentar para 18%, ou seja, a utilização de biodiesel fosse maior na mistura com o diesel, ela está reduzindo. Essa redução, lógico, prejudica aí os planos das indústrias que se prepararam, né, dos produtores de biocombustíveis que se prepararam, investiram para produzir mais e para que essa mistura fosse cada vez maior. Bom, a verdade, segundo a entidade, essa medida está punindo o setor, gerando desemprego, né, desinvestimento, além de aumentar aí a inflação e prejudicar a economia. Bom, vale lembrar que essa decisão do Conselho Nacional de Política Energética, ela vale agora para o biocombustível negociado em novembro e dezembro deste ano, que vai ser negociado aí no leilão número 82, né, na 82ª segunda movimentação do mercado, nesse leilão que nós teremos de biodiesel. Bom, está aí um impasse, né? A indústria de biocombustíveis investiu esperando a utilização maior de biocombustíveis, enquanto o governo, para evitar um valor maior, né, acabou decidindo aí por reduzir a mistura de biocombustível no óleo diesel. É uma situação difícil para quem está na indústria e vê a redução da utilização do produto que pretende, que se preparou para fabricar. Bom, é esperar que essa situação melhore mais adiante, porque a soja continua ainda muito alta e, lógico, isso encarece o uso de biocombustível no diesel, para quem trabalha com serviço público, né, os veículos de serviço público e também para transportadores em geral. Fabiano, é com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. E nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos ao vivo até Esteio, no Rio Grande do Sul, para saber como é que está a Expo Inter 2021. E ainda vamos falar sobre umidade de solo centro-oeste brasileiro, as condições para cultivo da soja, da oleaginosa e também as condições para pastagem no Brasil. Então, não perca, nós vamos para o intervalo e eu volto já. Falo agora a respeito de clima, da percepção em relação às chuvas que continuam poucas, parcas, e isso faz com que a umidade do solo não atinja o nível adequado para o cultivo da soja e também o desenvolvimento das pastagens. Sobre essa umidade de solo no centro-oeste do Brasil, nós temos agora a participação de Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Eu começo destacando a umidade do solo no centro-oeste brasileiro. Por enquanto, os índices de água seguem baixos na maior parte da região. Apenas Mato Grosso do Sul é que teve chuva nos últimos dias e, por isso, a condição aí melhorou. Durante os próximos dias, Fabiano, a chuva deve ocorrer em forma de pancadas muito pontuais aí no norte do estado de Mato Grosso, também de Mato Grosso do Sul. A partir do dia 17 de setembro, um corredor de umidade se forma entre Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso e a chuva será melhor distribuída aí na região centro-oeste. Em Goiás, a chuva demora para voltar, viu? Na região de Rio Verde tem apenas alguns episódios aí de pancadas e ainda assim com baixos acumulados. No sul do país, uma frente fria se forma e avança, levando aí nuvens carregadas para os 3 estados da região. Atenção ao risco de temporais nesta semana, com chance de granizo, ventanias em Santa Catarina e também no interior do Paraná. A partir do dia 17, as instabilidades ficam mais concentradas no Paraná e o tempo volta aí a ficar firme no Rio Grande do Sul e em boa parte de Santa Catarina. Enquanto isso, no Sudeste, o destaque é a onda de calor. As temperaturas continuam muito elevadas, com máximas acima de 36 graus em São Paulo e também Minas Gerais.
Os índices de água no solo seguem baixos em toda a região sudeste. O pior cenário aí está no norte de São Paulo e também em Minas Gerais, onde os valores se encontram abaixo dos 10%. Apenas no último período, Fabiano, a partir do dia 17, é que a chuva pode avançar para as áreas do sul de Minas Gerais, viu? Para os próximos 15 dias, o cenário é de poucas instabilidades também no Nordeste. Se chover, será algo muito pontual e com baixos acumulados aí na costa da região. No norte, os estados do Amapá, Pará e também Tocantins são os que devem receber pouca ou nenhuma chuva aí nos próximos 15 dias. Inclusive, Fabiano, tem alerta para o estado do Tocantins com relação às temperaturas que podem passar dos 40 graus nos próximos 5 dias, viu? Fabiano, daqui a pouco eu volto durante a programação com mais destaques da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata Ferreira. Por aqui eu sigo agora falando a respeito de milho negociado no mercado futuro. Milho segue com a tendência de queda, como eu falava agora há pouco com o Vlamir Brandalize. Olha só, setembro vem agora R$ 91,98, estável em viés de queda. Novembro também, só que com 0,05 a R$ 92,19 a saca. Já a posição de janeiro perde 0,19%, vindo para R$ 94,00 a saca. E março, R$ 93,78 por saca de 60 quilos, queda de 0,43%. São os negócios que eu destaco agora com milho na B3. Mais uma vez, eu destaco os números relacionados a milho nos Estados Unidos. A qualidade de lavouras norte-americanas recuou, como foi divulgado no relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura daquele país, divulgado na terça, porque foi feriado por lá na segunda-feira, e tem todos os elementos relacionados à questão logística afetado pela passagem do furacão Aida. Vamos ver então como é que vem milho em Chicago hoje com alguma recuperação, mas uma recuperação muito pequena. Nós temos aqui a posição de dezembro a $5,11 mais 4 bushel, com alta de 0,15%. Março, $5,21 mais 2 o bushel, com alta de 0,14%. É a mesma alta identificada na posição de maio, a $5,27 mais 4 por bushel. E julho com $5,28 mais 4 por bushel, com alta de 1%. São os negócios que eu destaco agora com milho em Chicago. E eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai ver como é que está a Expo Inter, principalmente o pavilhão da agricultura familiar, sempre traz novidades e um trabalho incrível feito pelos produtores rurais gaúchos em todas as feiras que acontecem por lá, principalmente Expo Inter, a feira de Não Me Toque, Expo Direto Cotrijal, principalmente, que eu conheço bem, sempre trazendo grande força para o desenvolvimento da agricultura. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato pelo 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. Agricultura BR de volta, eu trago em destaque agora o mercado do café, começando pelo mercado do café arábica. Hoje nós devemos ter alguma influência por conta da disparada do dólar, é o que nós vemos agora, em certo modo, que vai precificando um dólar muito mais alto no Brasil. Aquela relação de dólar alto, posições de café em Nova York em queda na Ice Filters é uma realidade, assim como nós temos também as suas inversões. Veja só que a posição de dezembro vem agora negociada $1,91 mais 60 libra-peso, março $1,94 por libra-peso, maio $1,95 mais 25 por libra-peso e julho $1,96 mais 5 por libra-peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York, na plataforma Ice Filters.
Agricultura BR traz em destaque agora como é que vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. É o que você acompanha comigo agora, a plataforma Life negociando em dólar e tonelada. Novembro com 2.078 dólares a tonelada, com queda de 1,14%. Janeiro, 2.055 dólares a tonelada, recua 0,67%. Março, com 1.997 dólares a tonelada, com queda de 0,74%. E maio, alta de 0,30% a 1.990 dólares a tonelada. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Falamos do trigo agora no estado do Rio Grande do Sul e as condições que nesse momento são um pouco mais favoráveis por conta da volta das chuvas. É o que nos mostra agora a repórter Viviane Lara. Entidades estão animadas com o cenário atual do trigo no estado gaúcho. O Rio Grande do Sul fez um trabalho maravilhoso que foi de organização da cadeia. E nós, produtores, através da Comissão de Trigo da Farsul, fizemos aquele dever de casa, ou seja, produzir materiais altamente produtivos, com qualidade demandada pela indústria moageira. Já no campo, o trigo voltou a se desenvolver após o retorno da chuva no Rio Grande do Sul. Produtores aproveitaram as melhorias das condições do solo para realizar adubação nitrogenada. Segundo o levantamento realizado pela Emater no estado, o preço médio do trigo segue em alta, passando de R$ 82,22 para R$ 82,57 a saca. O preço do produto disponível em Cruz Alta, região noroeste, permanece em R$ 90. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. E daqui a pouco, no Agricultura BR, nós vamos falar sobre o mercado da laranja. E ainda, você confere cotações de mercado, cotações para soja em alguns estados brasileiros, para o cacau também nos estados produtores. E a gente vai para o intervalo e volta em instantes. O mês de agosto encerrou com o preço da laranja em alta, de acordo com o CPEA. É o que nos informa o repórter Gustavo D'Angelo. Os preços de todas as variedades de laranja negociadas no mercado in natura encerraram agosto em patamares elevados, impulsionados pela baixa disponibilidade, principalmente de frutas de maior qualidade e tamanho adequado. Segundo o CPEA, o clima é um dos principais responsáveis pelo atual cenário. Isso porque as chuvas estão abaixo da média há muitos meses e geadas foram registradas em algumas regiões em julho. Além da safra pequena em 2021-2022, a aquecida demanda industrial reforçou o movimento de alta dos valores. Em agosto, o preço médio da laranja pera comercializada no mercado de mesa foi de R$ 39,67 a caixa na árvore, avanço de 14,2% em relação ao de julho e quase R$ 10 acima do verificado em agosto de 2020. Para setembro, as cotações devem seguir firmes, fundamentadas na continuidade da oferta restrita. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E uma iniciativa da Sociedade Rural do Paraná cria a SRP Valley, que reúne startups, investidores, produtores rurais e muito mais. A ideia é criar uma espécie de centro de inteligência do agronegócio e quem vai explicar essa história para você é o repórter Mauro Andrade.
O primeiro polo tecnológico do agro, hospedado na Sociedade Rural do Paraná, vai reunir no mesmo ambiente cooperativas rurais, startups, institutos de pesquisa e investidores com o objetivo de criar um ambiente favorável para a inovação. O Parque Estadual Ney Braga, além de sediar a Sociedade Rural do Paraná, agora hospeda o primeiro polo tecnológico do agronegócio brasileiro. Eu vou conversar com Antônio Sampaio, presidente da Sociedade Rural, sobre este evento. Sampaio, vocês estão trazendo essa grande novidade aqui para Londrina, que é o primeiro polo do agronegócio brasileiro. O que isso significa? Então, na verdade, a questão é um degrau desse andamento, na verdade. Isso já tem anos, né? Nós começamos em 2016 o primeiro hackathon, 5 anos atrás. E isso é um degrau após o outro que vem sendo construído aí por cada um que teve aqui. É importante, vamos dizer, a evolução tecnológica, a atividade da evolução tecnológica é a onda que nós estamos hoje. Isso certamente é o que vai gerar renda e atividade dos próximos 20 anos, tá certo? E é importante que todas as atividades econômicas estejam envolvidas com isso. Não é diferente com a atividade agropecuária, né? Tatiana Fiuza, diretora da Cocriagro, nos fala dos desafios de fazer a interface entre vários atores envolvidos no processo para que a inovação aconteça. Tatiana, explica para nós como que esse hub de inovação está atuando aqui nesse centro tecnológico do agronegócio. O Cocriagro vai funcionar na proposta de validação de tecnologias em áreas agrícolas. Então, a gente vai conectar startups, institutos de pesquisa, a cooperativas e as empresas. E como é que está a procura das empresas ligadas ao agronegócio na busca de soluções digitais, tecnológicas? A gente tem um movimento muito grande pela busca da questão da inovação aberta. Então, a gente hoje já tem aqui 2 grandes parceiros, o Sicredi, a Integrada, outras empresas que já estão conectadas conosco e 15 startups que já vão iniciar esse processo. Eu vou conversar com o Renan Salvador, ele é da startup TracePack, que está desenvolvendo soluções para o agronegócio. Renan, explica para nós como é que é essa solução que a sua empresa desenvolveu. Mauro, a gente desenvolveu uma solução que captura todos os dados do maquinário agrícola, tanto maquinário florestal, quanto de grãos e fibras, quanto de cana. E a gente faz toda essa gestão de dados para transformar tudo isso em tempo real em decisões estratégicas, tanto para o grande produtor quanto para o pequeno produtor. E esse desenvolvimento demorou quanto tempo? Quanto tempo foi gestado dentro da startup? Nós somos um pouco acelerados, né? Então a startup tem 3 anos de vida, mas esse projeto chamado Trace Machine, ele surgiu faz 1 ano e meio e nós estamos expandindo com grandes clientes. Suzano, Klabin, por exemplo, são clientes nossos atualmente. Eu sou engenheiro de telecomunicações e eu, junto com o Gustavo Leme e o Gustavo Schneider, que também somos engenheiros, participamos desse evento de inovação lá em 2017 aqui na Expo Londrina e trouxemos toda essa tecnologia, todo esse know-how para o agronegócio. Ok, grande satisfação, desejo sucesso, é muito satisfatório ver uma moçada nova desenvolvendo soluções para o agronegócio. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com mais informações, as últimas desta edição. Olha, por aqui nós vamos trazendo as informações finais dessa edição de Agricultura BR. E eu conversava há pouco com alguns analistas de mercado para falar um pouco a respeito do que esperar, né, desse relatório que será apresentado na sexta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Olha, esse relatório ele tem um peso um pouco mais importante, já que são esperadas de fato alterações que espelhem aquilo que acontece no campo, lá nos Estados Unidos para soja e para milho, mas principalmente e também, podemos dizer assim,
porque em agosto o relatório não trazia alteração nenhuma, contrariando demais aquilo que era aguardado pelos seus operadores. Tanto é que na soja, a média das expectativas de mercado, que a gente andou conversando por aqui, sinalizam para aumento de estoques da safra que foi encerrada há pouco lá nos Estados Unidos, portanto a safra 2021. Esse mesmo perfil, com estoques ligeiramente maiores, eles são esperados para o milho também. Isso explica um pouco, daqui a pouco eu vou mostrar como é que vem soja em Chicago, hoje vem em alta, mas explica um pouco também por que soja vem apresentando quedas. Então esse seria um dos dados a serem apresentados em relação à soja. Por outro lado, há pouco o Brandalize falava da sua expectativa, no qual ele espera realmente uma safra menor para os Estados Unidos em relação à soja. Entretanto, aqui muita gente, e principalmente os operadores lá nos Estados Unidos, esperam os mesmos 118 milhões e 8 mil toneladas. Já para o milho norte-americano, e é importante saber como é que ficam esses cenários em relação à safra norte-americana, espera aqui que a produção dos Estados Unidos fique até um pouco mais elevada para esse relatório, uma elevação que seria bastante efetiva, até de 3 milhões de toneladas. Mas agora é esperar para ver. O mercado tem precificado esses cenários e principalmente a relação em torno do que vem acontecendo no clima nos Estados Unidos, que trouxe ali alguma melhora sim para a soja, para milho não deveria, mas por enquanto o mercado vai acreditando que sim. E trago agora os números para a soja em Chicago. Soja vem operando em alta no dia de hoje, essa alta ficou um pouco mais expressiva. Nós temos aqui a posição de novembro, vindo com 12 dólares, 72 centes mais 2 o bushel, uma alta de 0,28%. Temos a posição de janeiro a 12 dólares, 82 centes mais 4 por bushel, que é elevação de 0,43%. Março, 12 dólares, 97 centes mais 2 o bushel, com a elevação de 0,35%, e maio, 12 dólares 97 centes o bushel, com alta de 0,21%. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Destaco também dólar agora, o dólar vai disparando no Brasil. Nós temos aqui, vou mostrar o dólar primeiro, o pessoal já colocou na tela. Você vê aqui que o dólar segue com uma alta bastante expressiva, 2,4% de alta para a moeda norte-americana, em R$ 5,28 mais 2, são os negócios que eu destaco agora com o dólar comercial aqui no Agricultura BR. O que ocorre, e aí mais uma vez eu converso com o produtor rural tem um alinhamento muito específico sobre a questão política, mas a gente traz as informações. O dólar hoje vai ficando mais alto e o mercado financeiro está muito nervoso no dia de hoje, precificando também outros cenários de maneira negativa aqui no Brasil. Tanto em relação à saída de capital, e é o que vai acontecendo, os investidores vão retirando capital do Brasil, e também há uma precificação, né? Os juros no futuro, daqui a 2, 3 meses, estão sendo precificados lá em cima, lá na casa de 9%. De acordo com os operadores de mercado, e isso é um fato, isso ocorre por conta de algumas declarações feitas neste último 7 de setembro, demonstrando aí um cenário de alto conflito entre os poderes aqui no Brasil. E isso faz com que o mercado financeiro fique bastante nervoso, é por isso que a gente vê um dólar muito alto, há uma irregulação, uma desregulação em relação aos fatores econômicos que vão impactando aí diversos outros cenários no Brasil, mas principalmente juros, e aí esses juros afetam toda a sociedade brasileira. Você confere comigo agora cotações de mercado, veja como é que vem a cotação da soja. Agora a gente fala com tristeza da morte de um grande pensador do agronegócio
brasileiro. Fernando Penteado Cardoso nos deixou aos 107 anos. Ele que, eu prefiro falar dele com alegria, porque a expressão que ele tem para o setor é de fato aquilo que melhor mostra como é que é o agronegócio, como é a agropecuária, principalmente no Brasil, no que diz respeito à pesquisa, a resultado e principalmente aquilo que trabalhamos e damos resultados diários aqui no Brasil. Olha só, o Dr. Fernando Penteado Cardoso faleceu nesta última terça-feira em Tapicerica da Serra, no interior do estado de São Paulo. Olha, ele fez muita coisa boa. Se eu ler tudo que está escrito aqui, a gente vai ficar pelo menos uns 3 minutos falando disso. Mas isso aqui é um resumo ainda, tá? Porque fez muito mais. Mas o doutor Fernando foi o criador da Fundação AgriSUS, empresa de pesquisa ligada à iniciativa privada e um respeitado especialista na criação de bovinos. Ele é formado pela Exalc USP, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e essa escola que já formou tanta gente boa, tem nos seus quadros, tem a honra de ter nos seus quadros, Fernando Penteado Cardoso. Ele formou lá no ano de 1936, né? Tem bastante tempo a formação dele. Ele foi o fundador da Maná Fertilizantes, responsável por uma revolução. Qual que é a revolução do Dr. Fernando? Olha, apresentar a fórmula contendo aquilo que a gente fala todo dia quando está no campo, todo dia quando trabalha alguma cultura agrícola, o NPK. Foi ele que trouxe essa fórmula, que traz essa fórmula. Ele que criou também um importante slogan, né? Com Maná do Bando Dá, né? Hoje posso falar à vontade a marca. Também aqui na sua biografia, que foi destacada para nós, tem uma importante publicação biográfica em relação ao seu trabalho, que foi dedicado totalmente à agropecuária, à agronomia e ao resultado de trazer um Brasil melhor. Posso até dizer que ele falecer no dia 7 de setembro é, de certo modo, uma homenagem ao Brasil. À família, aos seus amigos mais próximos, nós desejamos os pêsames, mas falamos com uma certa alegria, porque é um homem realmente que fez muita diferença naquilo que ele acreditava. E é com essa harmonia, de certo modo, com esse grande exemplo, que eu encerro essa edição do Agricultura BR, desejando a todos uma ótima tarde, um grande abraço, e nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. Um abraço e até lá!